a reunião tem que encerrar também a gravação. Ok, beleza. Bom, vou fazer essa mediação aqui, aproveitar aqui. Vocês vão poder conduzir, se vocês quiserem que as pessoas presentes se apresentem, mas eu vou começar apresentando vocês. A Andresa dos Santos é graduada, licenciada em matemática aqui é prata da casa, né, do IFRJ Paracambi, e fez um TCC que eu tive o prazer de orientar, espero não ter desorientado muito, mas era justamente sobre racismo, encarceramento e estatísticas, né, o recorte aí da educação matemática. E aí, a Andresa está aí desenvolvendo, né, fazendo projeto para fazer pesquisa também em torno da questão do encarceramento, da estatística, dos olhares afrodiaspóricos sobre educação, né, o que seria uma educação afrodiaspórica nas prisões, está aí pesquisando. Então, tá lá com a gente no grupo também, Corpo Interseccionalidade, estamos ali sempre interagindo, estudando juntos. Isaac, meu querido amigo aí de longa data, formado na Sociologia na UF, na graduação, e na Antropologia no mestrado, também na UF, pesquisando questões ligadas à justiça, ao sistema de justiça criminal. A dissertação de mestrado dele se transformou num livro sobre o caso do Rafael Braga Vieira, em que ele analisa ali tudo que envolve, enfim, aí o livro, o poder judiciário, né? Como é que do lado do poder, ele está analisando o lado desse poder judiciário, como é que ele funciona ali, quais são os discursos que se operam ali para justificar, enfim. E aí o caso do Rafael, né, como ele bem defende, não é uma exceção, é um caso cheio de singularidades, mas não é uma exceção, é a norma, né, a norma do racismo institucional brasileiro, e eles vão falar a partir desses olhares deles, da trajetória de formação deles, sobre os números e as vozes do cárcere brasileiro. Pensar aí como é que o sistema de justiça criminal acaba contribuindo, produzindo o genocídio do negro brasileiro e também do indígena, claro. Enfim, a palavra está com vocês. Vocês fiquem à vontade para conduzir a dinâmica do jeito que vocês pensaram. Olá, me ouvem? Sim. Sim, pode ir. Boa noite, boa tarde, hoje eu estou falando boa noite. Nós vamos falar sobre o tema, né, da oficina, números e vozes do cárcere brasileiro, pensando no genocídio negro no sistema de justiça criminal. Nós pensamos em fazer como se fosse uma roda de conversa. Então, à medida que alguém quiser fazer alguma colocação, falar, é só levantar a mãozinha ali no Meet. E, iniciando, a gente vai falar sobre o panorama da criminalização e o racismo, né? O racismo no Brasil e a discriminação social, ele é apresentado de forma velada. Antigamente, as pessoas tinham mais imposição sobre isso, né? Falavam abertamente. Agora, com a questão dos grupos sociais, do movimento negro, que lutou, né, pelas leis, né, de antidiscriminação racial, o racismo hoje ele é apresentado de forma velada. Então, as pessoas praticam, né, o ato, mas se dizem ser antirracistas ou se dizem não ter preconceito, né? E a gente vai falar um pouco sobre o Infopem, que é levantamento de informações penitenciárias. A gente vai falar sobre o mais recente, que é o de 2017, onde consta que 61,66% da população privada de liberdade é negra. Ou seja, mais que a metade da população carcerária é negra. Esse negra é de acordo com o IBGE, né, que são a população
que é a população preta e parda, né? A junção da população preta e parda. E no artigo 5º da Constituição Federal, declara que todos somos iguais perante a lei. Porém, analisando, né, esses dados e a realidade do Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, né, a gente vê que esse direito igualitário, né, de sermos tratados iguais, não é aplicado. Então, eu, no meu trabalho, eu falei um pouco sobre a utilização da estatística. Aqui eu só vou apresentar mesmo a tabela, né, do Infopem, de 2017. Não fui muito pela essa questão dos materiais e dados e tudo mais. E a estatística, ela é uma contribuição, ela pode ser usada, né, como uma contribuição político-social, porque através dela a gente pode diagnosticar o que acontece na sociedade. Então, por exemplo, os dados do Infopem, eles são feitos a partir de um informativo, né, de um formulário preenchido pelos próprios gestores das unidades prisionais. Então, esses dados já são, como vou dizer, meio que duvidosos, né? Porque essa questão da escolaridade, a questão da corraça, vai de acordo com o entendimento do gestor. Então, se o gestor acha que tal pessoa é negra, ela será. Se ele achar que não é, então não será. E eu vou falar um pouco da história das prisões, né? Eu usei o Luciano Rocha Pinto, e ele fala sobre as prisões na época do antigo regime francês, onde essas prisões elas tinham o objetivo de que o infrator não cometesse mais o crime. No caso, a prisão ela foi criada como forma de punição. Então, os criminosos eles tinham seus corpos expostos e era como se fosse um julgamento, né, em praça pública, né? E eles tinham a tortura como marca, para que aquele corpo, né, aquele corpo que cometeu o crime, aquele indivíduo, fosse para sempre marcado, porque aonde ele fosse visto com aquela tal marca, saberiam que aquele é um violador da lei, né? Aquele é um ladrão, seja lá o crime que ele tenha cometido. E já na Idade Moderna, quem não movimentava economicamente o sistema era criminalizado. Então, a gente já vem aí dessa história de quem era criminalizado. Então, as pessoas que não trabalhavam, as pessoas que tinham problemas mentais, as pessoas deficientes, eram vistos como um peso, né, para aquele regime. Então, eles eram criminalizados também. E já no século XVIII, quando surgiu o iluminismo, a punição deixou de ter valores morais e religiosos e começou a usar o critério da razão. Porque antigamente, né, antes do iluminismo, qualquer ato infracionário ele era uma afronta, né, ao poder do rei, ao poder de quem comandava lá aquela sociedade. Então, eles procuraram padronizar as prisões, assim como procuraram também padronizar certas instituições, né, padronizar o corpo. No caso, as prisões, né, elas eram feitas de acordo com um padrão. Ainda assim, até hoje, né, é assim. Escolas também são assim, tem aquele padrão, né, de as salas, e normalmente o pátio, né, no meio, e em volta as salas, né. Então, é uma estrutura que se chama panótipo, e então o tempo passou, mas a forma como se trata, né,
o detento, ela não evoluiu, porque as prisões seguem essa mesma estrutura, assim como outras instituições que não deveria, né? No caso da escola e tal. Com isso, a gente fala sobre essa questão do termo das raças nas ciências, né? Porque o que... Opa, o formulário. O que é raça, né? O que é raça, né? Para o movimento negro, né? No caso, a raça ela tem um significado político, no caso. E em contrapor a isso, né? A gente teve, né, acho que em 1940, o mito da democracia racial, que ela ignorava, né, os resquícios da escravidão, tudo que o povo preto sofreu, né, com a escravidão, com todo esse sistema cruel, e dizendo que todos somos iguais porque somos um país miscigenado. Com isso, não existe racismo no Brasil. Fala que algumas pessoas usam, né, até hoje, dizendo que como somos oriundos de vários povos, não existe o racismo, né? E de acordo com o IBGE, como eu já falei antes, né, a categoria negros, né, é formada por pretos e pardos, né? E normalmente o preconceito contra pretos, negros no caso, né, ele varia de acordo com o fenótipo, né, que no caso a cor da sua pele. Quanto mais escura for a cor da sua pele, maior a chance de você ser criminalizado, do seu corpo, né, ser vigiado, né. Então, a questão dos traços negroides, isso tudo vai contribuir para que você seja o maior alvo, né, para a polícia, por exemplo, né. E o racismo ele está inserido em todos os lugares. E no sistema punitivo brasileiro não seria diferente. Ele está ali, né, porque alguns presos, em sua maioria os negros, né, eles usam a questão do defensor público, que já tem também outros processos para analisar. Então, essa questão da visita também, da visitação à população preta, normalmente ela está mais vulnerável, né, socialmente falando. Então, o preso, né, agora especificamente das mulheres presas, que acontece o maior abandono, né, por parte da família, com os homens até esse número é menor, mas com as mulheres, né, fazendo esse recorte de gênero, o número é maior. Aí, em sua maioria, os companheiros, quando elas são presas, abandonam. Então, essa questão do racismo, ele também está inserido no sistema punitivo brasileiro. E linkando o racismo no encarceramento, né, segundo a Ana Falzino, o racismo, ele nunca conseguiu se desvincular da sua base escravocrata. Ele sempre está lá atrelado, né, no seu passado colonial. Então, ele traz para a atualidade esses resquícios, né? No caso da população preta, dela ter uma maior vulnerabilidade social, dessa questão de não ter moradias dignas. Então, isso também contribui para essa continuidade, né, do encarceramento. E já o Sérgio Adorno, depois eu vou botar essas referências no final, ele fala que a população negra é vista no imaginário social. Então,
fora essa questão da história, né, desse passado escravocrata, tem essa questão social, né, do pensamento da sociedade, desses pensamentos, né, preconceituosos que já vêm de antigamente. Então, a população negra é vista como potenciais criminosos, né? Então, muito se dá agora, por exemplo, nesses casos que acontecem, até agora aconteceu com um rapaz no Carrefour e tudo, e outras coisas que acontecem, né, com o corpo negro, com a pessoa negra, com o indivíduo negro, dessa questão da pessoa olhar e achar que, por ser negro, a pessoa é um potencial bandido, de ter medo de andar na rua e segurar a bolsa, ou de ser seguido no supermercado ou na farmácia. Eu acho que a maioria do povo preto, né, já passou por isso. E o Sérgio Adorno diz que isso é fundamentado pelo sistema escravista. Então, a gente vai falar do porquê essa população é maior representada, né? Por que os negros são a maioria no sistema punitivo brasileiro? Porque o corpo negro ele é maior vigiado. Ele por exemplo, as operações nas favelas, elas acontecem, né, as operações policiais, elas acontecem em maioria nas favelas, nos bairros pobres, e não acontecem com frequência, ou quase não acontecem, nos condomínios de luxo, onde as pessoas têm um poder aquisitivo maior. Será que lá também não existe, sei lá, drogas ou armas? Por que, que as operações, em sua maioria, acontecem nas favelas e nos bairros pobres, né? Então, é basicamente isso. E também sobre essa questão da parcialidade, né, nos dados, né? Porque os dados que a gente tem, eles são fabricados, né, pelo próprio Estado. Então, a gente tem que confiar, vamos dizer, né, no que o Estado diz sobre ele mesmo. Basicamente isso. Então, a estatística, ela pode ser usada como um fator de contribuição, né, social para uma mudança, ou ela pode ser usada como um fator de manipulação. Então, falando ainda sobre o Infopem, né, que é o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, o número de população carcerária, ela subiu em 157% para mais. Teve um aumento exagerado, um aumento enorme, no caso, né? Que é o que a Juliana Borges aponta, né, no Carceramento em Massa. Ela fala sobre essa questão do aumento, né, da população prisional no Brasil. Então, o racismo, né, ele está ligado diretamente em quem a gente prende, em quem são os corpos que são vistos como culpados, né? Então, agora eu vou apresentar para vocês uma tabela, né, que é do Infopem, só um minuto, que é onde ele fala da capacidade do sistema prisional, né? Deixa eu ver aqui como eu vou fazer para colocar. Isaac, você consegue abrir aí na primeira tabela? Eu não estou conseguindo. Espera só um minutinho que eu vou tentar abrir aqui, então.
Tá. Vou tentar abrir. Eu tô tentando abrir aqui também. Eu posso também tentar aqui. Peraí, que eu vou abrir aqui. Peraí. Vai todo mundo ao mesmo tempo? Vai funcionar aí? Quer que tente aqui? Peraí, vou tentar aqui abrir pelo... Ai, meu Deus. Peraí. Ai, meu Deus, não tô conseguindo abrir. Você consegue, Isaac, abrir para mim, por favor? Peraí, que eu tô tentando aqui. Tá. Meu PowerPoint está lento, ainda não abriu. De O meu também. Tá todo mundo lento. Tem que ter virado PDF, né? É logo a primeira tabela, ainda não abriu aqui. isso. 9. Ai, meu Deus. Nossa Senhora. Você conseguiu aí, Pedro? Agora acabou de abrir. Vou transmitir, então. Ah, tá. Então eu tava tentando... Ai, obrigada, Pedro. Vamos lá. Calma aí. Apresentar. Tela inteira? É a primeira tabela. Eu botei apresentar a tela inteira. Vamos ver o que acontece. Tá. Tá lenta, mas tá indo. Ó, a professora Janaína aí, legal. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, Olá, André. Boa tarde a todos. Um beijo, saudades. Boa tarde, saudade. Aqui, gente, ó como é que tá o PowerPoint agora. Ficou em branco, mas... Ó, agora... Abriu. Ai. Primeira tabela? É. Essa? Eu não tô vendo, Pedro. Capacidade do sistema prisional e déficit de vagas por unidade da federação. Isso. Vocês estão enxergando? Eu não tô vendo. Sim, dá para ver. Ah, então tranquilo. Então, nessa tabela, a gente tem o número, né, de pessoas por vaga. No caso, a gente tem no Acre, por exemplo, né, 2.723 pessoas vagas no sistema. E a gente tem 6.263 pessoas ocupando essa vaga. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem 29.495 vagas, né, que é o que deveria existir, né, a capacidade, porém,
a gente tem 52.691 pessoas ocupando essas vagas. No caso, não são números, né? São pessoas. Em números absolutos, 303.102 pessoas se encontram, né, em celas que ultrapassam o número que elas deveriam comportar. Contraria a lei de execuções penais, né, que é no artigo 85, que fala que o estabelecimento penal ele tem um número, né, a ser seguido e tem que ser respeitado, porque esse número, né, enorme, né, de pessoas que ultrapassaram, né, a quantidade que o sistema comportaria, traz muitos malefícios, né, ao sujeito preso, à pessoa presa, porque o preso ele está condicionado ali a perder a sua liberdade, mas não a sua dignidade. No caso, ele deveria somente perder a liberdade, não perder direitos que a própria lei, né, de execuções penais diz, que é o direito à assistência educacional, à saúde, e como que você vai assegurar esses direitos com uma população que ultrapassa, né, a quantidade que eles deveriam suportar. No caso da escola, pouquíssimas pessoas estão inseridas em alguma atividade educacional, seja elas educacional ou cultural, né? Seja elas a própria escola ou cursos, e sem contar na questão da saúde, né? É uma situação muito alarmante, principalmente agora, né? Na época do Covid, aqueles presos que estão em prisões superlotadas, né, que não tem o acesso garantido a direitos básicos, né, que é a saúde, é um local limpo, eles têm a questão das suas necessidades pessoais dentro da própria cela, né, onde já está superlotada. Então, o Estado, ele continua se omitindo do direito, né, que deveria, né, assegurar esse direito à pessoa presa. E ainda falando sobre essa questão do perfil, né, da pessoa privada de liberdade, em sua maioria, as pessoas não têm o ensino médio completo, né, a educação básica, e apenas, não chega nem a 1%, na verdade, dos presos que têm um ensino superior. Então, a gente vê em como a questão da educação, né, do direito à educação, né, dos direitos sociais, das questões sociais, o quanto a educação ela pode fazer diferença, e ela faz diferença, né, na vida das pessoas, visto que a maioria dos presos não tem o ensino básico, né, até o ensino médio completo. E somente menos, né, de 1% tem ensino superior, e os que têm pós-graduação, acho que não chega nem acho que chega a 0,05%. Então, por exemplo, na questão da cor-raça, eu já falei, a maioria da população é preta, 61,66%. E também a maioria são jovens, né? A maioria tem até 29 anos. Então, a gente tem uma população preta, com baixa escolaridade e jovem, né? Jovem esse que poderia estar contribuindo, né, trabalhando, tal, contribuindo para o desenvolvimento, né, da sociedade, do país. E também tem essa questão da problemática de às vezes, colocar, né, uma pessoa
que não cometeu um delito tão grave, vamos dizer assim, junto com as pessoas que já estão ali há muito tempo ou que cometeram outros tipos de crime. Então, a pessoa ali, ela tem contato, né, com presos de outras de outras facções, né, até contato não tanto, porque acho que são divididos por facções, né, os presos, mas ali ele tem contato com pessoas que já estão no mundo do crime há muito tempo, e então a gente tem essa problemática também, né? E agora o Isaac vai falar um pouco. Isaac. Alguém quer fazer alguma colocação antes do Isaac falar? Ou se alguém quiser falar alguma coisa. Pedro, pode manter aí no... na verdade, vai alguns slides para baixo, se for possível. Que eu sigo aí o... Aí. Bom, boa tarde, meu nome é Isaac, acho que chegou algumas pessoas novas aí depois que o Pedro apresentou a gente. Enfim, meu nome é Isaac, sou bacharel em Sociologia, mestre em Antropologia, e tenho desenvolvido trabalho sobre questão de justiça criminal, segurança pública e com uma intersecção aí com a questão racial. E aí, junto com a Andressa, na verdade, a partir da apresentação dela, né, que trouxe aí uma série de questões aí para a gente pensar junto, eu vou falar um pouco sobre algumas coisas do que ela apresentou e vincular isso ao que foi a minha dissertação, né, meu trabalho de dissertação, a pesquisa que eu desenvolvi sobre um caso específico, que foi o caso envolvendo, na verdade, o caso da justiça, né, do Estado brasileiro contra o Rafael Braga Vieira, que, enfim, acho que muitos de vocês ouviram falar ou conhecem com alguma proximidade o caso, mas, enfim, eu vou falar mais detidamente depois. Mas a questão que eu quero trazer aqui, em diálogo com o que foi apresentado anteriormente, é a gente pensar junto como que esses dados se materializam, né? Não só, assim, a gente sabe, então assim, a gente não precisa, antes disso, né, a gente não precisa saber por esses dados que existe uma desigualdade profunda no Brasil. Na verdade, esses dados eles vão reiterar alguma coisa que pelo menos uma parte da população já sabe há muito tempo e já tem reivindicado isso, já tem protestado em relação a isso há muito tempo, embora algumas pessoas tenham descoberto há pouco tempo, né? Mas diante desses dados, porque esses dados vão institucionalmente, então assim, são como foi falado aqui anteriormente, esses dados são produções do Estado, né? Então é o próprio Estado que está produzindo uma série de números, enfim, nomenclaturas, classificações sobre a própria realidade das instituições que compõem esse Estado. Então, isso já seria uma questão para a gente pensar, mas que a gente eu vou elaborar melhor sobre isso. Mas o que eu quero pensar aqui com vocês para além desses dados, para além desses números, não só para além, mas a partir deles, como que esses números, como que esses dados se materializam? Ou seja, como que eles se tornam uma existência concreta no cotidiano das pessoas e de que forma isso... Porque, assim, se as pessoas dizem aí, como disse uma série de representações públicas brasileiras, que não existe racismo no Brasil, como que mais de 60% da população carcerária é negra, enquanto... Então, assim, se a gente tem mais ou menos, tem 50% da população, 51% da população, 52%, por aí, né, negra, e
40 e tantos por cento branca, por que quando esse número vai para a população carcerária, a população negra aumenta e a população branca cai? Por que quando a gente fala dos índices de homicídio, acontece a mesma coisa? Então, assim, aí a gente está falando da realidade de várias regiões do Brasil, né? Então, assim, a gente tem um fenômeno aí observável, que esses dados aí estão, de alguma forma, demonstrando para a gente, e a gente tem perguntas que a gente pode fazer para esses dados, né? Para esses números. Aí, antes de fazer qualquer interpretação mais elaborada sobre isso, eu queria me deter antes num ponto aí que a Andressa falou, em relação a forma como as pessoas são classificadas racialmente no Infopen, por exemplo. Então, a gente tem... o que eu quero mais ou menos deixar evidente aqui, e que vai ficar mais evidente ainda depois, para vocês entenderem melhor, mas o que eu quero deixar evidente é que a forma de classificação racial no Brasil não obedece a nenhum critério. É isso que eu quero deixar evidente para vocês. Os critérios de classificação racial no Brasil, eles são absolutamente inexatos, não só para a própria população, e assim, eu estou falando no sentido institucional, tá, gente? No sentido institucional, não existe nenhuma forma de... o que acontece? Por exemplo, as diferentes instituições usam formas de classificação diferentes, por exemplo. E esses dados, muitas vezes, não se cruzam. Então, tem um exemplo dos dados de homicídio em São Paulo, que os dados da segurança pública são diferentes dos dados do sistema de saúde. E esses dados são diferentes, tanto em números absolutos, quanto em números de pessoas negras ou pessoas brancas, enfim. Justamente porque são formas de produção de dados absolutamente diferentes. Então, aí, a pergunta que a gente faz é: quem classifica essas pessoas e diz que uma pessoa é branca, outra pessoa é negra, outra pessoa é não sei o quê? E aí a gente vamos levar em consideração que, como foi dito, a classificação oficial, em tese, no Brasil, em tese, guardem isso, seria, pelo menos assim, da população negra, que a gente chama de negra, que seria preto e pardo. Então, preto e pardo, a junção dessas duas classificações seriam as pessoas negras. Essa junção, e é importante ressaltar isso também, é uma construção dos movimentos negros no Brasil, no sentido de explicitar que há uma similitude de uma semelhança, pelo menos, uma aproximação entre esses dois grupos, no sentido de que esses dois grupos são desigualmente colocados em relação, pelo menos, aos grupos brancos, e esses grupos são desigualmente colocados a partir da sua aproximação em relação à negritude. Então, os grupos mais próximos da negritude, ou do que seria negro, né, são desigualmente colocados na nossa sociedade. Então, só aí a gente tem uma série de questões para pensar, mas o que eu quero apresentar aqui para vocês, de maneira mais genérica, assim, generalizada, é de que, por exemplo, aí, eu citei o caso aí do desencontro de classificação ou de produção de dados entre o do SUS e da Secretaria de Segurança Pública, no caso de São Paulo, porque, e aí um dos motivos, e não só em São Paulo, mas isso acontece no Rio de Janeiro também, que nos dados, tanto do SUS quanto da Secretaria de Segurança Pública, mas mais especificamente nos dados da Secretaria de Segurança Pública dos estados, há uma grande ausência de informação sobre o dado raça-cor das pessoas. Então, isso é um relatório de pesquisa, coordenada pela professora Jaqueline Senhoreto, da UFSCar, argumentou isso, e tem uma série de outras produções de pessoas que estão
buscando se atentar a isso mais recentemente, justamente demonstrando que há um grande problema na produção de estatística. Então, assim, na verdade, e essa é a grande questão, a gente não tem a real noção de quantas pessoas negras são mortas por dia no Brasil, porque existe um enorme déficit de classificação sobre esses dados. Então, a gente ouve aquele número lá, a cada 20 e tantos minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Talvez esse número seja maior, inclusive eu acredito que ele seja maior, porque existe justamente uma série de problemáticas na produção desses dados. Então, só aí a gente já está entrando num grande vespeiro aí, pelo menos, e numa série de questões que a gente pode trabalhar. E aí, assim, o problema da estatística, né? Enfim, das estatísticas de forma geral, o problema, assim, mas a questão que a gente pode pensar a partir delas é que existem uma série de problemas e que esses números são politicamente produzidos. Então, não é à toa, por exemplo, que há uma profunda ausência justamente nos dados da Secretaria de Segurança Pública. Isso não é à toa, isso não é sem aviso também, né? Porque aí você tem uma construção histórica justamente dessa reivindicação nos últimos 20, 30 anos de maneira mais incisiva para explicitar o que tem acontecido nesse campo. E a gente tem pouca noção do que aconteceu antes, justamente porque esses dados eram inexistentes, né? Então, a gente sabe mais da década de 90 para cá, ou pelo menos da década de 80 para cá. Enfim, esse talvez seja o primeiro ponto. Eu não sei se alguém quiser comentar alguma coisa sobre isso, ou fazer alguma observação, pergunta, se alguém quiser, mas se não, eu vou continuar. Não sei se está todo mundo entendendo, acompanhando também, se vocês aí... Tá, então eu vou entender que está todo mundo ok. Aí, como que é? Ou como isso é colocado em prática? Aqui, como eu coloquei na pergunta aqui, como que o racismo opera, né? Como que... Porque, assim, parece evidente que existe um grande ou um profundo problema racial aí, elaborado ou visualizado, pelo menos, por esses dados estatísticos, ou principalmente aí aquilo que eu estou reivindicando aí pela experiência das pessoas negras, né? Então, essa própria experiência já está há algum tempo demonstrando que existe isso. Mas aí como que isso acontece na prática? Essa tem sido a minha pergunta de pesquisa há algum tempo. Essa tem sido a questão que me inquieta. Pode passar aí, Pedro, para o próximo, por favor? Então, assim, aí, antes de eu entrar aqui nessas questões que eu coloquei aqui, eu queria primeiro dizer que eu estou trabalhando, aí a Andresa falou aí alguma coisa sobre a questão da categoria raça, da questão da raça como uma categoria de classificação, e aí de como, enfim, a gente pode pensar de diversas formas como que isso operou, ou como isso tem operado na nossa sociedade, mas o que tem aí como uma questão evidente é que existe uma questão que divide as pessoas. Aí a raça, né? Deixa eu ver se eu passo uma para frente só para ver se eu ia falar no próximo ou se eu ia falar nesse sobre isso. Não, acho que volta então, por favor. Então, assim, para a gente começar a pensar, a raça, a gente usar a categoria de raça como uma categoria de análise, não é para dizer que existe uma diferença entre as pessoas e que, no sentido biológico, é para dizer que existe uma diferença construída socialmente, legitimada por práticas sociais e que diferenciam e desigualam as pessoas. Então, quando eu estou usando a palavra raça, aqui é isso. E quando eu uso a palavra racismo, eu estou dizendo que
eu estou observando a forma como isso é colocado em prática reiteradamente, e especificamente aqui no meu caso, por instituições, por práticas institucionais. E aí, quando eu falo de instituições, estou falando de práticas institucionais. Estou falando de uma coisa abstrata, né? São práticas institucionais recorrentes que produzem a desigualdade entre as pessoas. E aí, a partir da ideia de raça e racismo, alguns pesquisadores e pesquisadoras têm usado uma definição específica que é de racialização, que é justamente a ideia de que, embora a questão... não, volta ainda, Pedro, estou ainda no anterior, eu vou chegar lá. A forma de... porque muitas vezes a gente vincula a escravidão a um período... desculpa, o racismo, a questão racial, a um período anterior, especialmente a escravidão. Não é que eu não estou dizendo que não existe uma relação entre essas coisas, mas que o racismo ele foi se transformando na medida que a própria sociedade foi se transformando. E ele foi adquirindo novas feições e produzindo novos tipos de desigualdade entre pessoas brancas e pessoas negras. Então, o que eu quero dizer com isso, materializando aquilo que a gente está conversando, é que quando existia a escravidão no Brasil, por exemplo, não existiam as instituições penais tal como a gente conhece elas hoje. As instituições penais são uma produção posterior à escravidão. A própria forma que o Código Penal depois adquire, embora ele tenha alguma relação ali com questões, as instituições policiais, tudo isso são desenvolvimentos posteriores. Então, a pergunta é, se eles não são, eles têm um lastro escravista, eles têm um rastro aí que a gente pode pegar da época da escravidão, mas eles produziram coisas novas, e essas coisas novas que eles produziram continuaram, e não só perpetuaram ou continuaram, mas produziram novas formas de racismo. Então, quando a gente está olhando para a questão carcerária, por exemplo, para o número de pessoas encarceradas, isso é um fenômeno contemporâneo. Então, isso não tem a ver só com a escravidão. Isso tem a ver com o que está acontecendo agora. Esse aumento que foi citado aí de 700% da população carcerária no Brasil aconteceu agora, da década de 90 para cá. Então, não é um fenômeno relacionado ao passado, é um fenômeno relacionado ao presente. Então, ou seja, a forma como isso tem se tornado realidade no nosso mundo atual. Então, diante disso, o que eu quero colocar aqui, nesses vários sentidos, é que, primeiro, o racismo, e aí esse racismo que está incorporado nas instituições, ele é um fenômeno que nem sempre é reconhecível. Ou seja, nem sempre ele se coloca como tal. Nem sempre, ou assim, na verdade, na maioria das vezes, não. Então, essa é uma das questões complexas aí. Que, enfim, a gente vai falar, a maioria das pessoas no Brasil são presas porque são negras. Tá, a gente pode fazer esse tipo de afirmação. Mas como isso acontece na prática? Ou por que isso continua acontecendo? Aí você vai ver lá as decisões dos juízes, a argumentação dos promotores, enfim, dos desembargadores, enfim, desses vários atores aí, e você vai ver que ninguém está falando que está prendendo a pessoa porque ela é negra. Então, como que eu consigo fazer uma afirmação de que existe racismo na produção penal, de penalizações no Brasil? Então, aí eu estou falando, primeiro, que é um fenômeno que nem sempre é reconhecível, que não está necessariamente explícito, embora os dados estejam mostrando alguma coisa que a gente pode captar uma pista, né? Então, aí eu queria falar primeiro sobre as razões desse não reconhecimento, né? Ou seja, de não se reconhecer a questão racial como um fenômeno central para pensar as desigualdades no campo do sistema penal. Então, aí eu elenquei pelo menos 2 que estão em diálogo aí e que tem a ver com o meu trabalho, vocês vão entender mais para frente, daqui a pouco, né, porque não tem tão mais para frente assim, mas a questão de uma ideologia nacional e a questão das burocracias.
Então, eu vou pensar aqui primeiro com vocês de que se constituiu no Brasil, de diversas formas, mas institucionalmente, uma ideologia nacional que diz que não existe essa diferença entre as pessoas baseado no seu pertencimento racial ou na sua identidade racial. No Brasil, não, todo mundo é igual. Aqui não tem essa coisa de racismo, essa coisa dos Estados Unidos. Esse é o discurso oficial no Brasil. Inclusive, de novo, reiterado por autoridades brasileiras no momento atual. Mas esse foi um discurso que se constituiu como discurso oficial no Brasil. E ele se disseminou, mas antes dele se disseminar, e isso tem uma outra questão, ele também foi prática no cotidiano das pessoas, a forma como as pessoas se interagiam. Ao invés de reconhecer a diferença a partir da desigualdade de constituição das populações, pelo menos a gente está falando das populações negras e das populações brancas, né, que é o enfoque aqui dessa discussão, não se assumiu a diferenciação socialmente construída, e não só não se assumiu essa diferenciação, como se dissimulou essa diferenciação. Então, esse é um ponto. O outro ponto que eu coloquei aqui como burocracia, o que eu estou chamando de burocracia, pode passar para a próxima, Pedro, por favor. O que eu estou chamando de burocracia seria justamente a técnica usada pelos estados nacionais de produzir uma linguagem na qual ele pode, de alguma forma, se diferenciar da decisão que toma. Então, assim, eu estou aqui fazendo uma definição heterodoxa do que seria burocracia, mas a burocracia, num sentido que eu estou trabalhando aqui, pode ter vários sentidos, mas no sentido que eu estou trabalhando aqui, é justamente uma forma de atuação que se preza pela técnica, ou seja, pela neutralidade, pela uma diferenciação do pessoal e do impessoal. Então, só que aí o que a gente não pode esquecer é que essa técnica que busca separar, que diz que não tem paixão, não tem sentimento, é tudo burocracia, essa prática, ela está justamente inserida num contexto em que uma grande parte da população foi institucionalmente considerada não humana. Então, na sua gênese, na sua construção. Então, desde o seu início, já não há uma produção indiferenciada. Não há essa construção dessa impessoalidade assim. Então, há aí uma diferença construída justamente pela... Então, é a própria burocracia que inscreve determinadas pessoas na cercania da lei e da cidadania e que retira outras pessoas disso. Então, nesse sentido, a burocracia não é aquilo que ela se pretende ser. Mas não só ela não é aquilo que ela se pretende ser, como ela é justamente a técnica de naturalização do genocídio. Ela é justamente a forma como o genocídio se colocou em prática de maneira legítima. Então, a burocracia é a forma legítima de ação do Estado. E aí já nos lembrava o Weber lá que o Estado é essa prática de violência. O que define o Estado é a violência legítima. Então, se a gente está pensando que o Estado é essa prática de violência legítima, a burocracia é a linguagem, é a forma de ação legítima dessa violência. Então, a gente não está falando aqui de equívocos de determinados agentes, a gente está falando de uma prática legítima. Enfim, esse é um ponto. O outro ponto, então, assim, esse é o ponto no sentido de a gente pensar ele junto com a questão de uma ideologia nacional. Então, tem duas questões aí que são dois véus, vamos dizer assim, duas formas de impedir a nossa visão para que a gente possa enxergar a questão da racialização, ou seja, a forma como a raça é colocada em prática na decisão dos agentes do judiciário. Então a gente não consegue ver, quando a gente olha um documento lá do judiciário, justamente porque tanto uma ideologia nacional que vai dizer que não existe isso no Brasil, quanto uma forma
uma prática de naturalização técnica desse genocídio, vão apaziguar o que existe lá de violento. Então, vão usar palavras rebuscadas, mas não só isso. Vão dissimular a existência disso. Porque, tecnicamente, o racismo não existe. Essa é a lógica da burocracia. Porque como a gente não faz diferença aqui entre as pessoas, então como assim? Eu não estou tratando ele diferente porque ele é negro, porque ele é branco. Estou tratando todo mundo igual. Então, a presunção, a autorrepresentação da indiferença faz com que se constitua uma ideia disseminada sobre aquilo. Então a gente acredita o quê? Não, os juízes, os advogados, os promotores, toda essa galera que trabalha com justiça são pessoas inteligentes, que entendem muito das coisas, que têm um conhecimento, que vão julgar baseado nas leis. Então essa é a presunção que a gente tem em relação ao judiciário. Só que aí a grande questão para mim é que justamente essa é a prática de dissimulação dessa racialização carcerária. Pode passar, Pedro, por favor. E aí eu chego, já para a gente ir para talvez para tentar debater um pouco com vocês, no caso Rafael Braga, que foi o caso que eu estudei no meu mestrado. O que acontece? Em 2013, acho que, enfim, vocês devem lembrar das manifestações e tal, e aí a única pessoa presa e condenada pelas manifestações, e assim, aí eu falo de maneira pública, porque, enfim, é muito difícil a gente rastrear tudo que aconteceu exatamente, mas daquilo que ficou conhecido, a única pessoa presa e condenada por 2013 é um jovem negro, Rafael Braga Vieira. E isso, de alguma forma, em várias pessoas, começa a gerar inquietações e uma revolta, né? Por que justamente o jovem negro é preso durante as manifestações, né? E por que é o único condenado, já que um monte de gente foi presa também? Quais foram as condições que proporcionaram essa condenação? Então, imbuído dessas questões, eu vou atrás desse caso, e aí eu vou olhar e ler os processos, o processo, né, que deu origem à condenação, a primeira condenação dele, ainda em 2013, e depois, quando ele é novamente preso e condenado, dessa vez por suposta associação ao tráfico, suposto tráfico de drogas, em 2016, quando ele estava já cumprindo prisão domiciliar com uma tornozeleira eletrônica, ele é novamente preso por policiais acusando ele de, enfim, tráfico de drogas e associação ao tráfico, enfim. E aí ele é novamente preso e condenado. O que chama atenção nesses dois casos é que ambos os casos, as únicas testemunhas são policiais. Então, a partir da narrativa policial, ou seja, a gente volta ali, uma narrativa legitimada perante o Estado, por isso técnica, por isso burocrática. A linguagem policial, a linguagem judiciária se ampara no relato de um policial para condenar uma pessoa. Então, e aí, nesses dois casos, há provas. Então, a gente vai pensar o que são essas provas. Mas antes de a gente pensar o que são essas provas, eu analisei os arquivos desse processo. E aí, nesse sentido, como nesse caso não tinha, de novo, não tinha em nenhum momento, estou prendendo ele porque ele é negro. Por isso que eu estou prendendo ele. Então, assim, como não existia isso, como que eu vou fazer com que a questão racial apareça como questão? Ou surja, ou a gente possa elaborar sobre isso, ou debater a questão racial a partir de um processo que não há a evidência do racismo como enunciado explícito. Então, aí eu vou justamente, intencionalmente, olhar para aquele arquivo daqueles dois processos, buscando justamente como evidenciar a questão racial aí, ou como
debater a questão racial a partir desse processo. Ou seja, como que o racismo opera, ou como ele operou nesse caso específico, para que a gente possa observar não só esse caso, mas outros casos que acontecem todos os dias, como o Pedro falou no começo. Então, por isso que eu chamo esses arquivos de arquivos raciais, porque neles estão inscritos a forma de produção racial sobre uma pessoa encarcerada. Consequentemente, a gente pode pensar que nesses arquivos a gente pode encontrar isso recorrentemente. Mas aí eu vou tentar adiantar aqui também para a gente tentar discutir ainda um pouco. Aí eu vou falar aqui já de algumas coisas que eu encontrei nessa pesquisa. Observando os dois processos, uma coisa que ficou muito demarcada para mim foi o que eu chamei de precariedade do Estado, ou a forma como a justiça age através da precariedade. A gente recorrentemente, a gente vai olhar, quando a gente fala precário ou precariedade, a gente recorrentemente vai olhar para as pessoas que são violentadas. Então, a gente vai falar que elas são precárias ou estão em situação precária. Mas o que eu quero propor aqui é a gente pensar que o Estado tem uma ação precária. E aí eu vou explicar o que eu estou chamando de ação precária do Estado. Eu vou explicar a partir da análise que eu fiz do laudo pericial dos objetos supostamente explosivos que estavam com o Rafael. O Rafael foi preso com 2 garrafas com conteúdos. Uma foi considerado, foi classificado lá pelo laudo como água sanitária e o outro como álcool. Então, essas foram as 2 classificações que foram dadas nesse registro pericial do laudo. Rafael, e aí tem uma questão, o Rafael alegou, desde o começo, desde o momento que ele foi preso, que em uma dessas garrafas, uma realmente tinha água sanitária e na outra tinha pinho-sol, né, que foi o que a gente ficou reconhecido aí amplamente. Mas na classificação do laudo tá como se ele fosse preso com uma garrafa de álcool. Aí eu comecei a me perguntar, a partir desse laudo, olhando para essa classificação, por que uma pessoa é presa com esse conteúdo, com isso, e é considerado, aquele material é considerado um material explosivo. O próprio laudo ele tenta responder de alguma forma. Ele diz que o conteúdo de uma das garrafas poderia ser um conteúdo inflamável. Então, essa é uma afirmação que está no laudo. Logo em seguida, no próprio laudo diz que, apesar disso, aquele material não serviria para explodir. Então, o próprio laudo diz as 2 coisas ao mesmo tempo. Diz que tem um material inflamável, mas que ele não serviria para explodir. Aí eu comecei a pensar em que circunstância uma pessoa com garrafas com material de limpeza, porque vamos supor que ainda que seja álcool, em que circunstância uma pessoa com materiais de limpeza na sua mochila é considerada uma pessoa criminosa? Qual é a circunstância? Qual a possibilidade dessa interpretação ser uma interpretação legítima? O que possibilitou que aquela fosse uma interpretação legítima? E aí o que eu comecei a pensar é justamente que o que permite com que a raça ou os critérios raciais ajam sobre aquela circunstância é justamente a possibilidade da autoridade da interpretação. Ou seja, eu vou explicar aqui. O policial que abordou o Rafael, o policial que estava na delegacia e produziu o registro de ocorrência, os policiais que fizeram a investigação, o promotor que fez a denúncia,
o juiz que acolheu a denúncia e que condenou, o desembargador que manteve a condenação, o ministro que manteve a condenação, todas essas pessoas nesse quadro aí que eu pintei aqui rapidamente, interpretaram aquelas garrafas como materiais explosivos porque havia justamente a possibilidade deles interpretarem aquilo. E qual que é o quadro de referência que eles tinham para interpretar aquilo? Já que, em que momento que seria considerado aquilo um material explosivo? É justamente na forma como eles analisam moralmente o Rafael. Então, assim, na análise do processo, o que tem lá? Eles começam a falar, desde o começo do processo, que o Rafael tem uma índole criminosa, que ele é um sujeito que de alguma forma, estaria moralmente pervertido e por isso ele faria isso. Eu comecei a pensar que aquelas pessoas não conhecem o Rafael. Como que eles conseguem fazer esse tipo de afirmação sobre ele? Da onde que surge esse tipo de afirmação? O que eles têm é aquele corpo diante deles, aquela pessoa, aquela aparição. E a gente estou me referindo também ao Fanon, quando ele vai dizer que o corpo negro diante das pessoas brancas é uma aparição. Então, diante dessa aparição, esses agentes têm a autoridade de interpretar aquela ação a partir de um arcabouço interpretativo, que é justamente esse arcabouço que relaciona pessoas negras à criminalidade. Então, a gente não pode, e aí essa que é a questão, o cimento interpretativo da minha análise, ela está justamente na forma como há um enquadramento sobre determinados corpos que colocam esse corpo como criminalizável. Então ele nem precisa ser enunciado como tal. Não precisa se dizer que ele é criminoso porque ele é negro, porque isso já é dado como entendido, não só quando os juízes condenam, mas quando uma pessoa vê uma pessoa negra na rua, atravessa para o outro lado. Então, esse ato interpretativo que acontece todos os dias é o ato interpretativo que enquadra pessoas negras em determinado lugar. E é esse quadro interpretativo que justamente possibilita que essa interpretação seja dada diante de um sistema precário, ou seja, de um sistema que permite que qualquer interpretação seja possível. Porque se é possível você interpretar 2 garrafas de material de limpeza como material explosivo, você pode interpretar qualquer coisa. Então, esse é a lógica que rege a justiça criminal no Brasil. Então, nesse sentido, há uma suspeição, e o que eu estou chamando aqui, em paralelo ou em diálogo com o Fanon, de fixações sobre o corpo negro, ou seja, a forma como o corpo negro se torna uma aparição, ou seja, ele aparece não como pessoa. Rafael Braga não era uma pessoa ali quando o policial abordou ele. Ele era um corpo negro e, por isso, suspeito. Ele já estava fixado antes dele ser qualquer coisa. Então, ele já era moralmente criminalizável antes dele aparecer como alguém para aquelas pessoas que estavam ali interagindo com ele. Então, assim, eu resumi uma parte do argumento da minha dissertação para dialogar justamente a partir disso. E aí, só para encerrar mesmo, por que a gente está falando de encarceramento e genocídio, né? Se o encarceramento não mata as pessoas, em tese ele só prende, né, as pessoas. Justamente porque, primeiro, a forma como se morre, ou a quantidade de pessoas mortas nas instituições penais no Brasil é enorme. E aí tem tanto a morte matada, né, que a gente pode chamar de morte matada, que é representada pelo que aconteceu, por exemplo, no massacre do Carandiru, ou mais recentemente em alguns presídios pelo Brasil, quanto uma morte institucionalmente chancelada, mas não institucionalmente realizada, que é justamente aquilo que foi colocado aí por esses números, por exemplo, de uma situação precária das instituições. Aí vamos falar, não são as pessoas necessariamente que são precárias, mas as instituições estão em tal situação precária
que é possível que aquela pessoa exista ali numa completa impossibilidade de existência de uma pessoa. Ou seja, ela não tem as condições básicas de existência. Então, a impossibilidade constante, perene de existência provoca justamente a inexistência. Então, por isso, entre outras coisas, a gente pode elencar, por exemplo, a forma como as pessoas inseridas no sistema carcerário brasileiro, como elas são impossibilitadas de posteriormente acessar uma série de questões, ou de emprego, ou de não sei o quê, ou de acessos sociais, ou como ela é interrompida socialmente. E aí a gente está falando de casos possivelmente não exatos da justiça, vamos dizer assim, onde a pessoa não necessariamente cometeu algum delito, mas que é imputado sobre ela a partir da suspeição e dessa fixação sobre aquele corpo. Eu não sei se eu coloquei mais alguma coisa aí, Pedro, se você quiser passar, só para a gente finalizar. Não, é isso. Enfim, aí acho que se alguém quiser comentar alguma coisa, acho que a gente ainda tem um tempinho para discussão. Não sei se a Andressa quer falar alguma coisa. Não, eu só quero falar sobre essa questão que você falou das prisões, né? Elas, em sua maioria, só ter as prisões em flagrante, né? Ter só a palavra do policial. O Luiz Carlos Valois, não sei se você já ouviu falar, é um juiz de esquerda e tudo mais. A tese dele de doutorado foi sobre isso. Aí era um número 70%, algo acima, falando que a maioria, né, dessas prisões em flagrante só tinham como prova a fala do policial, no caso, né? E essa questão da lei antidrogas, né, de 2006, ela deu essa margem do juiz interpretar da forma que ele quiser. Eles não botam uma quantidade, né, mínima ou máxima, tipo, tantas gramas é traficante, tantas gramas é usuário. Então, isso abriu essa margem do entendimento, né, deles, pelo entendimento deles, acharem o que é traficante e o que é usuário. Então, Sim. só isso. E justamente a forma como que esse entendimento é construído. Quais são os critérios desse entendimento? Isso não é nem um pouco evidente em nenhum processo. Porque eles não precisam explicitar quais foram os critérios que eles usaram para produzir aquela criminalização. Eles simplesmente penalizam alguém a partir de algum critério que eles criaram. Então, essa é a questão. Aí, eu queria abrir aí para se alguém mais quiser falar, quiser comentar. Oi, gente, boa tarde. Eu me chamo Janaína, eu fui professora aí do campus, eu fico muito feliz em ver a Andressa com esse discurso, com essa pesquisa que é tão urgente, né, e necessária, não somente nesse momento, mas em toda a nossa construção histórica. Agradecer o Isaac também, né, por trazer a pesquisa e fazer a gente refletir. Aí eu só queria levantar 2 pontos, um que a Andressa falou em relação aos direitos, né, que as pessoas presas, elas perdem apenas os seus direitos de ir e vir. E eu trabalhei durante um tempo em presídio como diretora adjunta, e eu lembro de uma cena que eu não esqueço mais. Eu saí de lá por volta de 4h30, 5 horas, e tinha um homem, né, estirado no chão, se debatendo, aguardando a ambulância chegar. E a cena por si só já era muito forte, né? Porque antes de qualquer crime, antes de qualquer coisa, ele é um ser humano. E eu saí de lá nesse horário, umas 4h30, 5 horas. No dia seguinte, eu retornei, né? Eu ficava lá o dia inteiro, ficava meio que presa com eles também, né? Depois que a gente entra, tem toda uma burocracia para você sair, e aquele mesmo homem ainda estava lá, né? Então, assim, para a gente pensar o quanto desumano são esses espaços,
né, ele tinha ali o direito, né, a ser levado para um hospital e ser tratado, enfim. Então, eu tenho isso muito, muito em mente, que eu acho que o exercício que eu aprendi a fazer lá foi imaginar cada pessoa que ali está como se fosse alguém, assim, um amigo, um tio, um primo, né? Enfim, é isso, assim que a Andressa falou, eu lembrei. E outro ponto que eu achei forte na fala do Isaac, né, quando ele falou que estava escrito, alguém falou, não lembro, Rafael tem uma índole criminosa. Então, a gente vê o quanto a gente não avançou, né? Porque aí a gente vê o racismo científico do século passado, né? Então, é assim que nos vem, né? Por isso, quando a gente entra numa loja, né, nós somos perseguidos. É por isso que quando a gente está no ônibus, é a nossa mochila, a nossa bolsa que é aberta, porque essa visão de que o simples fato de você ser negro ou negra já traz em você algo biológico, né? E isso a ciência ela já comprovou que biologicamente nós somos iguais, né? A diferença existente é a social, né? Então, eu acho que é um exercício que a gente deve fazer sempre, né? Enquanto brasileiros, todos nós racistas, que nós não avançamos também, porque a gente nunca se vê como, mas nós somos, senão não estaria nessa situação, é a gente fazer esse exercício do olhar. Por que a gente fica com medo quando um menino negro vem em nossa direção, né? Por que a gente fica receioso, né? Então, assim, eu acho que é um exercício nosso diário, né, para que a gente tente mudar algumas coisas, que a gente está sempre esperando o outro, né? Ah, porque ele é o racista, mas a gente também é. Então, só assim, algumas provocações mesmo para a gente pensar. Tá bom? Muito obrigada. Só um comentário, acho que alguém comentou aqui no chat, perguntou, né, na verdade, se o Rafael Braga pegou tuberculose na prisão. Sim, ele foi, se eu não me engano, em 2017 ainda, ele foi diagnosticado com tuberculose, né, num contexto prisional, e desde então ele está cumprindo regime domiciliar em tratamento, enfim, que foi talvez a solução construída ali no contexto da defesa dele, né? Mas que é um exemplo aí, nesse contexto, como foi dito, né, da falta de estrutura, né? Na verdade, eu não chamaria de falta de estrutura, eu acho que a própria estrutura ela é essa mesma aí. Na verdade, ela está ali desse jeito mesmo, então ela cumpre o papel dela, de ser assim. Enfim, então, porque o que eu estou argumentando, quando eu falo da precariedade do Estado, é justamente que essa precariedade ela é uma proposta de Estado, ela não é uma falha, um problema do Estado, ela é justamente a forma como o Estado age, a atuação do Estado ela tem que ser precária justamente para que permita com que o racismo se prolongue. Então, não é um problema, não é uma falta, é a própria estrutura mesmo. Então, acho que aí a gente vê uma série de questões. Eu vou abrir de novo para que se alguém quiser falar alguma outra coisa, perguntar. Não sei se o Pedro quer falar alguma coisa também. Não, eu estou aqui sempre, enfim, aprendendo muito, revendo coisas, pensando vários desdobramentos, né? Mas é isso, acho que essa ênfase está colocada, né? Não é uma anomalia do Estado, não é uma. A normalidade é essa, né? É a violência, é o racismo. Aí, né? É proposital, é intencional. Aí tem todo um debate também sobre o quanto que é intencional ou não.
no caso, dá para recuperar os discursos, às vezes esses discursos são mais explícitos, a ideologia, né? Explicitamente racista, às vezes é mais difícil, né? Como você falou, né? Como enxergar esses critérios raciais quando eles não são formulados no discurso, mas são formulados na prática, né? Que é o que a Andresa também falou, né? A vigilância que se dá sobre as populações negras é muito maior, mesmo a gente sabendo que as populações brancas e ricas também cometem uma série de ilícitos, também traficam armas e drogas, mas você não tem caveirão nem helicóptero em cima de condomínio, né? Então, essa prática, que não é um discurso, mas é uma prática bem material, mostra o racismo ali, né? A escolha preferencial por um público, né? Que vai ser mais vigiado e, por isso, vai fornecer mais pessoas, né? Para o sistema carcerário, né? Acaba que é uma profecia que se autorrealiza o tempo todo, né? Tá vendo como é que eles são mais envolvidos com o crime? Na verdade, esse tá vendo é fruto desse olhar, né? O próprio. E aí é uma coisa que você traz muito, né? Os dados estatísticos ou de humanas, ou, né, enfim, a produção de conhecimento que se tem sobre a população brasileira e sobre, enfim, os presos especificamente, né, diz mais sobre o próprio Estado e sobre a produção de dados do que sobre a realidade, enfim, efetiva, né, vivida pela população, né? Então, essa produção de dados é uma produção mesmo de uma verdade sobre o sujeito, né? Ela está vendo como ele já é criminoso, né? E aí você, enfim, aí são vários problemas, né? Porque, em tese, você pune a pessoa pelo ato criminoso dela, mas o tempo todo você, para justificar que ela de fato cometeu o ato criminoso, precisa fazer esse apelo moral, né, como você falou. Então você precisa primeiro construir esse perfil de reprovação moral para depois dizer e enxergar que aquilo ali de fato era um crime e não só um coitado, filho da mamãe, que tinha apenas 250 munições no carro. E, né, quando o cara é filho da juíza, tá tudo bem. Você coloca também ele dentro dessa aprovação moral prévia e pronto. Então não era crime. Então ele não vai ser encarcerado, não vai ser... Ou se ele for conduzido, ele não vai ser nem algemado, ele já vai ser olhado de outro jeito, né? Acho que é uma discussão que vocês estão trazendo. Aqui a gente está pensando a política de vida, né? A pergunta que fica para vocês dois, mas fica para todas nós, é quais são as saídas que a gente pode construir, mobilizar aqui agora para fazer frente a esse racismo do sistema judiciário, da justiça e da prisão e da polícia, né? E da mídia que está aí junto. Quais são as saídas? O que vocês pensam sobre essas saídas possíveis? Andresa, Isaac, quem mais aí? Não sei se a Andresa quer começar respondendo. Nossa, Isaac, pergunta muito difícil. Pode começar. Não, eu acho que assim, talvez uma forma efetiva, assim, ou pelo menos minha tentativa de engajamento efetivo nessa questão seja justamente a gente tentar desarticular as políticas de morte, né? Então, como que a gente consegue, ou, enfim, de diferentes formas, desarticular a política de morte para que, então, a gente consiga, de alguma forma, propor uma política de vida, né? Então, eu acho, enfim, é complexo, né? Porque aí a gente está falando de uma série de questões, né? Então a gente está falando a gente pode dizer em termos materiais, assim, por exemplo, que acho que talvez uma forma de desarticular uma política de morte que tem sido uma pauta muito enfática, pelo menos nesse último ano nos Estados Unidos, é a desarticulação das políticas de segurança pública, né? Então, que movimentos negros nos Estados Unidos, por exemplo, mas no Brasil também,
tem proposto não só a reforma das instituições de política de segurança pública, mas a desarticulação das instituições de segurança pública. Então, eu acredito que essa seria uma política de desarticulação da política de morte e, consequentemente, uma política de vida. Como que a gente desarticula as instituições. Então, assim, você tem propostas bastante concretas, por exemplo, no contexto dos Estados Unidos, com a transferência dos recursos das instituições de segurança pública para as comunidades. Então, e aí a gente está falando das comunidades negras no contexto dos Estados Unidos. Porque quem gera morte é justamente as instituições de segurança pública. Então, se as instituições de segurança pública geram morte, então elas não servem mais como instituição. Então, essa talvez fosse uma... e aí isso também está inserido numa série de abolicionismos, né? No contexto dos abolicionismos, que vem ainda, pelo menos, da tradição dos abolicionismos em relação à escravidão, mas que são os abolicionismos policiais, os abolicionismos das instituições jurídicas, né? Então, como que a gente consegue imaginar uma sociedade sem essas instituições que são justamente aquelas que perpetuam a naturalização do racismo? Enfim, talvez eu pensaria por aí. Olha, eu não sei. Eu pensaria nessa questão da informação, né? Mas, por exemplo, o policial, ele não tem o direito de, sei lá, invadir seu celular para ver, ou então entrar na sua casa sem um mandato. Aí existe entre o que é a lei e existe o que acontece. Então, assim, é muito pesado pensar sobre isso, né? De que forma a gente vai fazer valer a lei, ou de que forma, ou também mudar a lei, né? Sei lá, especificar coisas concretas, tipo, tantas, por exemplo, na lei antidrogas, né? Tantas gramas é tráfico ou não, porque isso deixa muito aberto, né? De quem. Então vai da autoridade policial, vai do juiz decidir quem ele acha que é culpado, que é, vamos dizer assim, né, marginal. Então, assim, é muito. Nossa. Eu acho que a Janaína também falou aqui no chat, né, sobre essa questão da mídia, né, do quanto que a mídia reforça, né, toda essa estrutura, porque desde quando a gente era criança, né, o bonito é o branco, o certo é o branco. Já vi diversos experimentos nessa questão, por exemplo, de boneca, né, uma boneca de cor branca, cor clara, né, e uma boneca de pele negra. Aí a criança fala que eu prefiro a branca porque a de pele preta é mal. Por que nós somos vistos como mal, né? E isso já desde a infância, então é muito pesado. Bacana, importante, né? Questionar a branquitude, né? A forma como o poder se organiza em torno do branco, né? Do branco como padrão universal. Isso que acho que é também muito o caminho aí do Isaac, né? De tentar enfocar como que o poder, tentar analisar essas situações, embora ele tenha pego o caso do Rafael Braga Vieira, ele não ficou ali em torno propriamente da vida do Rafael Braga e, de novo, fazendo, olha só esse menino aqui, o objeto de estudo, o pobre coitado, não sei o quê. Não foi essa abordagem, né? Foi mostrar como que do lado do poder, né, judiciário está se articulando justamente esse olhar violento, enquadrador sobre o Rafael Braga. Então, acho que bacana, né? Esse é um caminho para nós aqui, metodológico mesmo, né? De analisar cada vez mais criticamente como que o poder se organiza, né? E aí se organiza racialmente em torno do que a Cida Bento também chama de pacto narcísico da branquitude, né? Enfim. Mais sobre isso amanhã eu vou falar um pouquinho de manhã num evento aqui a propaganda aqui na Secretaria Municipal de Educação de Paracambi, Educação de Toda Cor, o evento deles.
Enfim, gente, acho que é isso também. Não sei se mais alguém, alguma participante quer falar. A gente agora às 18 horas vai ter a palestra do Henrique Vieira, com o tema do evento, Por uma Política de Vida. Posso interromper a gravação oficialmente aqui, para a gente se despedindo? Vou fazer a interrupção, tá? Tudo bem? Pode fazer. Não, Pra beleza. ficar salvo. Beleza. Só Fala. agradecer, não, só agradecer mesmo o convite, ao diálogo aí também com a Andressa, com o Pedro, enfim, com todo mundo aí que de alguma forma participou. Eu também gostaria de agradecer o Niabi e o Pedro, né? Assim, gratidão, não tem nem como agradecer. Então, Tá aí sempre me ajudando, me orientando, a todos que participaram. Muito feliz. E o Isaac também, quando o Pedro falou, eu falei, nossa, gente, que maneiro. Aqui seu livro. Dá pra ver. Poxa, eu fiquei muito feliz. Muito bom, né, essa troca, esse aprendizado com vocês. Muito obrigada.